Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma pataquada, mais uma brincadeira de mau gosto, mais uma pegadinha do João Kleber, ou do Faustão, ou do Moção, ou de qualquer um outro youtuber. Mas é uma brincadeira, porque nesse meio evangélico, nesse meio gospel, rola de tudo. O que menos tem é a espiritualidade. Apenas uns trejeitos, alguma língua estranha, alguma dança, alguma profecia inventada, na maioria dos casos. E aí é muita picuinha, é muita historinha, é muito disse-me-disse. O que tem é uma liderança que quer poder, que quer dinheiro, que quer fama, e um monte de gado que quer simplesmente balançar a cabeça igual lagartixa, igual calango, dizendo amém para tudo, e rola muita coisa. Se a coisa fosse boa, eu estaria aí. Mas eu quero servir ao Criador, e nesses meios aí, nesses templos, nesses lugares, não dá para aproveitar nada. Porque se desse, não teriam tentado apedrejar o Messias, não tentariam jogá-lo pela janela do templo. Pedro e Tiago não teriam sido presos e Tiago passado o fio da espada. Pedro e João não teriam sido pegos para serem mortos. E estaria tudo bem. Eu vou ler o versozinho padrão deles, dessa raça, que é João 8:44. Mas antes, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ter vídeos em tempo real quando subirmos no YouTube. Se gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos, mostre para outras pessoas que tem um pastor sincero. Para mim, na minha concepção, existe um único pastor, aquele que deu a vida por nós. Agora, humanamente falando, religiosamente, eu sou pastor, fiz teologia, fui pastor de campo e fui itinerante. No campo, 8 anos, itinerante, mais de 10 anos. E gostaria que tudo fosse maravilhas, que tudo fosse verdade, que a Escritura tivesse descido do céu com toda a inspiração, que não tivesse passado pelas mãos de gente sacana, de gente safada, de gente herege, de gente gananciosa, de gente assassina, sanguinária, pedófila. Seria bom, mas passou pela mão de gente dessa forma. Foi para as mãos de um imperador sanguinário, Constantino, passou pelas mãos de pessoas que traduziam baseados em mitologias, em idolatrias, em todo tipo de paganismo. Enfim, né? Gostaria que as igrejas fossem só irmãos, tudo uma família, se amando e cuidando uns dos outros, tudo filhos do Papai do Céu. Seria perfeito, mas só que não é assim. Antes de ler o texto, meus queridos, se vocês ouvirem alguma música brega, aqui nesse vídeo, infelizmente, onde eu estou morando, aqui só tem gente boa, são todos amigos. É porque as pessoas ouvem as músicas e eles são solidários. Eles querem que todo mundo ouça. Então é difícil gravar um vídeo aqui. Aqui tem bar, aqui perto, aqui tem pessoas que gostam de música. Eu também gosto de música. Mas eu ouço no computador, porque se eu pego uma caixa de som, se eu pego o som de um carro e deixo estrondando para todo mundo entrando nas casas, tem gente que não vai gostar. Mas aqui não tem jeito. Eu já gravei vídeo que o fundo é música do Franquito Lopes, o índio apaixonado. Aí é de matar, e é de lascar mesmo, para você ver, né? Poxa, eu gosto de música, pelo menos se tivesse da Marina Lima, se tivesse de Kid Abelha, de Lulu Santos, Roupa Nova, Zero, se tivesse de Engenheiros do Havaí, o Traje a Rigor, Roupa Nova, Dominó, quem mais? Capital Inicial, Biquíni Cavadão, tava mais Franquito Lopes. Então vamos lá. Para a memória e para a carapuça assentar na cabeça dos amiguinhos, que são sempre clichê aqui nos nossos vídeos. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito bem. Vamos falar de mais um mentirosinho, né? Eu aceitei a fé em Mossoró, Rio Grande do Norte,
em 14 de junho de 93. Estava completando 17 aninhos, por aí. E quando aceitei, a primeira congregação que eu fui foi a subcongregação do Conjunto Nova Vida, que era a subcongregação do bairro Estrada da Raiz, que chamavam de Chafariz. A igreja lá era chamada a Igreja do Chafariz. E ali eu tinha vários amigos. Tinha o irmão Marcondes, que o irmão Marcondes era líder da mocidade. E tinha o Márcio, o Marcinho, que era irmão dele. E tinha outros irmãos ali. E aí tinha vários irmãos, tinha um amigo também, que era o Josenildo, que era muito amigo do Marcondes. E era, enfim, o irmão Marcondes era um homem de oração, o Josenildo, aquele pessoal, eu sempre ia na casa do irmão Marcondes. Era da igreja lá do bairro Estrada da Raiz, que chamava a Igreja do Chafariz. E, como eu falei em outro vídeo, no primeiro culto que eu fui para o Conjunto Nova Vida de uma Santa Ceia, que era uma subcongregação do Chafariz, que era dirigida pelo irmão Pedro Paiva, que estive cooperando vários meses ali como auxiliar. Quando eu fui, aí apareceu aquele caluniadorzinho da mamãe, apareceu o Francisco José, era Francisco José, um senhor negro que falou para o segundo dirigente, que era o irmão Wilson, auxiliar e meu vizinho, que eu era um adúltero, que era junto com uma mulher da abolição de um lugar lá. E não tirava o olho de mim, parece que queria namorar comigo. Claro, né? Ele era moreninho, eu branquinho dos olhos verdes, então queria que nascesse um relacionamento, devia ser, né? Porque o cabrinha, como diz aqui no Nordeste, que era observado pela galera, viu? Era observado pela galera. Aí eu fui, eu acho que para o primeiro culto lá no bairro Estrada da Raiz, que era a igreja chamada Chafariz. Antes de eu ir para o culto lá, eu acho que no primeiro dia de fé, eu escutei dois irmãos discutindo. Eu estava passando uns dias na casa do meu irmão Nequinho, que é Manuel Lima, chama Nequinho. Ele era recém-casado e eu estava morando num quartinho vizinho à sala dele, estava passando os dias, eu era pai na fé dele. Fui pai na fé dele. Eu estava morando uns dias ali com ele. E assim que eu aceitei a fé, dois irmãos chegaram na casa dele, estavam ali na sala. E começaram a discutir os dois. Um estava falando da doutrina do tabernáculo da fé, em que Deus, ele é único e se manifesta em três pessoas. E o outro era trinitariano, era assembleiano, falava que Deus era três que se juntava num. E aí, um deles perguntou, você acha que existe mais de um Deus ou é um só? Aí o outro disse, é um só, mas ele é três. Aí o outro diz, ele é um que se manifesta em três. O outro diz, ele é três que se junta num. E aí um disse assim, olha, no batismo, Jesus, o Filho, está saindo das águas, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aí o outro disse, ora, mas isso era a voz, o Espírito é um único que está nele, é apenas uma visão que tiveram, mas o Espírito é único. E a voz é do próprio Pai que está nele, né? E, enfim. E aí olharam para mim e disseram, irmão Francisco, o que você acha? Eu falei, olha, pelo que eu estou vendo, vocês estão falando baseado na Bíblia, na Escritura. Então eu não acho nada de errado. Na verdade, eu até acho que vocês têm muito conhecimento, né? Eu era novo convertido, tinha acabado de aceitar. No mesmo dia que eu aceitei, eu ouvi isso. Aí eu falei, agora eu acho que algum de vocês já esteve quase dizendo que o outro está endemoniado, que o outro está com espírito de anticristo, alguma coisa. Tinha umas farpas já, viu? Já tinha uma coisa de retaliação entre os dois. Aí eu falei, agora isso não está certo. Para que contender? Né? Não tem importância isso. Né? Importante é que vocês acreditam, né, na Escritura. Né? Pois bem, quando foi a noite que eu fui a primeira vez para a igreja do Chafariz, era a Assembleia de Deus, dirigida por um baixinho narigudo, meu gordinho narigudo, chamado Francisco Leite. A subcongregação que eu estava fazendo parte era de outro baixinho narigudo também, chamado Pedro Paiva. Interessante, né? Pois bem, era a igreja dos baixinhos.
Assim que eu entrei, que eu estava lá, com pouco tempo alguém disse: ei, o pastor está chamando você. Me chamando? Sim, está chamando você lá na secretaria. Onde é a secretaria? Pode entrar por aqui. Aí eu cheguei lá, ele disse: irmão, ouvi falar, dizer aí que você está ensinando outra doutrina, outra coisa aí. Aí eu fiquei boquiaberto, porque eu tinha aceitado a fé, tinha ido a primeira vez na igreja. Eu não conhecia ninguém direito. Eu vim conhecer depois, né? O líder da mocidade, o irmão Marcondes, o Josenildo, o irmão Marcinho, aquele povo todo eu vim conhecer com o tempo, mas era o primeiro dia. E o dirigente me chamou e falou: você está... Eu falei: irmão, na verdade, eu estava conversando com o irmão da igreja, dizendo que lá na minha casa tinha 2 irmãos conversando. E um dizia que Deus é 3 que se manifesta num, e o outro dizia que Deus é 1 que se manifesta em 3. E foi isso aí. E aí ele ficou olhando para mim, e eu, até hoje eu não entendo como é que tem pessoas que olham para mim, e ele fica olhando e perscrutando, e ele consegue ficar muito tempo sem dizer uma palavra, e fica querendo que eu fale alguma coisa. Antigamente, tinha pessoas que queriam que eu falasse para me pegar com palavra, para me embaraçar. E eu sei que eu findei perguntando: o que o irmão quer que eu faça? O que eu fiz? E ele olhava para mim, olhava. E parecia uma hipnose. Parece que o olhar dele estava querendo me julgar, estava querendo me condenar. Eu não sei o que era. Eu sei que eu findei dizendo: o senhor quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora da igreja, é isso? Eu sei que ele ficou, eu não lembro o que ele falou, ele ficava só olhando para mim e ficava lendo, me observando como se fosse um bruxo, alguma coisa do tipo. E eu sei que eu fui embora. Aí eu fui e falei para o meu irmão: olha, praticamente o pastor pediu que eu fosse embora, porque ele ficou me perguntando, ficou indagando algumas coisas, eu não entendi, eu fui embora, né? Foi igual a cadeira de música no Estadec, lá em Fortaleza. A professora Socorro Brandão, ela examinou nossas vozes, falou que a minha voz é tenor, que eu poderia treinar a minha voz e cantar em toda altura. E quando eu fiz alguma pergunta da aula, ela falou: brincadeira, né? Vai me dizer que você não está entendendo. Eu falei: não, eu estou querendo aprender. E ela: não, você está fazendo hora com a minha cara. E foi, não teve jeito, então eu vou trancar a cadeira, eu não vou mais fazer cadeira. Não estou entendendo, eu tive de sair da cadeira de música, foi a mesma coisa, eu tive de sair dessa vez da igreja, né? Aí pertinho da casa do meu irmão, tinha uma igreja chamada Nova Vida. Tinha um pastor chamado Roberto. E aí eu fui para lá. E aí tinha um evangelista chamado Nilson, que eu havia conhecido, que o Nilson, ele tinha feito um curso, um seminário por correspondência. E ele tinha vários livrinhos com as matérias, as disciplinas de teologia, e eu comprei dele, eu comecei a comprar uns fascículos, as apostilas, eu comprei dele aquele curso do Nilson. Eu já conheci o Nilson. Aí eu soube que ele fazia parte da igreja, eu falei: eu vou para lá. E aí comecei a ir para os cultos, comecei a cooperar, comecei a evangelizar e fazer parte da Nova Vida. E aí um dia, eu lembro que um dia, aí tinha um diácono lá, chamado Fábio, que era irmão do pastor, que era o pastor Roberto. E aí tinha o Nilson, que era o evangelista. E eu estava ali fazendo parte, né? Fazendo parte. E aí quando eu estava começando a me apegar a eles, me senti contente porque eles foram afetivos comigo. Eles foram sensíveis. Né? E eu estava já contente. Aí o Roberto fez uma viagem. Quando ele chegou de viagem no dia, eu me aproximei dele querendo dar um abraço nele. E aí ele foi e falou: vai começando o culto aí. Eu senti uma certa frieza, uma coisa comum que acontece, né? Senti uma frieza assim nele, mas estava tudo certo, né? E eu não me senti confortável naquele culto. E aí eu fiquei pensando, aí eu estava conversando com o evangelista Nilson, ele estava na casa do meu irmão, onde eu residia, aí ele viu na rua
em frente à casa ele viu uma mulher. Disse assim, já peguei aquela mulher ali. Aí eu falei, como é que é? Aí ele riu, aí falou, você vai ficar admirado. Eu peguei aquela mulher. Eu falei, como assim? Eu fiquei com ela, transei com ela. Eu falei, você está brincando comigo? Não, estou falando sério. Mulher foi para homem mesmo. Eu falei, Nilson, eu não estou entendendo, né? Eu entendo que não está escrito, né, que não devemos, a prostituição não é para o corpo, né? Se você quer uma mulher, então você tem de encontrar alguém e casar. Ele falou, não, mano, não tem isso não. Aí falou, e outra coisa, o Roberto, nosso pastor, ele não é nem casado, ele é junto com a esposa dele. E o Fábio também é junto, não é casado não. E eu pego, o que eu quiser eu pego mesmo. Então aquilo me escandalizou, sabe? Aquilo, eu era novo convertido. Hoje eu compreendo que o casamento é aquele. Casamento refere-se à casa, é alguém e habitar na mesma casa. A cerimônia do líder religioso, seja padre, seja pastor, e o contrato feito pelo juiz, isso não é casamento. É apenas uma cerimônia que é feita com o líder religioso, é apenas um contrato feito com o juiz. E o anel que é posto no dedo não é aliança, a aliança é dos dois, é o pacto dos dois, né? Mas hoje é outra coisa, eu era novo convertido, então aquilo me escandalizou, eu falei que não queria mais fazer parte com eles. E eles insistiram tanto, e tinha até a casa de uma senhora chamada Raimunda, que tinha vários irmãos lá no outro bairro. Ele disse, olha, vamos naquele culto, vamos no culto lá. E chegou lá e orou por mim, pediu que eu me ajoelhasse, e disse, esse aqui vai ser o pastor desse bairro aqui, ele vai dirigir aqui os irmãos e tal. E eu fui, quando terminou, eu falei, pastor, perdoa, o senhor fez a cerimônia, mas eu não vou aceitar. E aí acho que ele nem ficou tão feliz, deve ter ficado meio chateado, mas eu retornei de novo para a Assembleia, né? Retornei novamente. Mesmo depois daquela forma que o líder lá, o Francisco Leite, falou com um novo convertido, né? E eu não sei como era a cabeça dele, né? Mas vamos abreviar a nossa história. Passaram-se os anos, né? Eu vim para aqui, para o Ceará, passei um ano evangelizando, aqui em Lagoinha, Xeré, onde eu estou residindo, vizinho a Lagoeiro do Norte, região Vale do Jaguaribe. E aí eu fui para Fortaleza, cursei um seminário, fui para o campo, fiquei 8 anos pastoreando igreja, depois iniciei como itinerante, e lá por volta de 2012, eu acho, se não me falha a memória, ou foi 2013, eu fui a Mossoró. Eu fui lá até a sede, a antiga sede, tinha 2 sedes, tinha uma mais antiga e tinha uma nova. Primeiro eu passei pela nova, estava sendo construída, terminada lá. O pastor Martim Alves da Silva, um advogado na época. Pois é, eu fui. E quando eu cheguei lá, no estacionamento, eu encontrei quem? O irmão Wilson. Aquele lá, quando eu morava no bairro Santo Antônio, em 93, que eu aceitei a fé, ele era meu vizinho. E foi para ele que um líder, um senhor negro chamado Francisco José, disse que eu era amancebado. Eu era junto com uma mulher da abolição, aquele meu vizinho. Ele agora estava sendo um tipo de guarda lá do estacionamento do novo templo de Mossoró. Era muito grande. Aí ele disse, rapaz, aqui você veio. Aí eu falei, Deus me trouxe aqui, eu tive uma direção de vir aqui. E ele, amém, aí ficou conversando comigo, aí ele disse para mim depois que pensou, disse assim, ele disse que Deus trouxe ele. Eu só digo que foi Deus mesmo que trouxe se o pastor presidente Martim Alves da Silva chegar aqui e falar com ele, aí eu digo que foi Deus que trouxe. Aí encostou um carrão grande, cabine dupla assim, aí desceu, pastor Martim Alves veio, me cumprimentou, falou comigo, aí disse, irmão Wilson, eu vou levar ele hoje para pregar na antiga sede, ele vai ser o pregador na antiga sede, eu vou deixar pessoas dirigindo lá, ele vai pregar. Aí falou, pega a valise dele, põe no carro, porque perigoso roubaram a valise que eu tinha chinesa, e foi roubada depois em São Paulo. Foi roubada lá, eu fui me pesar na balança e sumiu do nada, parece que um viajante do tempo levou minha valise, né? Era uma valise cara, né? Valise cara, que em 2007 eu comprei ela, tinha sido 200 e poucos reais, na época era um dinheirinho, viu? Era uma valise chinesa, uma 007, muito bonita, assim, cinza, né? Bonita. E aí eu fui e preguei no culto, era até um culto de ensino, um culto de doutrina naquela noite. E aí,
Quando estava terminando a palavra, eu olhei para um senhor que estava sentado ali no púlpito e falei: você é um presbítero, se não me falha a memória foi isso, e você vai ser um evangelista, algo do tipo. E você faz um trabalho assim. E o pai começou a me mostrar as qualidades dele e depois me mostrou outras pessoas lá no meio do templo. Eu não aconselho ninguém a ficar profetizando, não aconselho ninguém a ficar falando revelações. Comigo aconteceu, mas na maioria dos casos eu vi muita profetada, na maioria das vezes eu vi negociantes, lobos, usando de falsas revelações, revelando até números de identidade, para poder fazer fama. Vi muita coisa dessa acontecendo no Brasil. Muito raro o pai revelar algumas coisas, principalmente dentro de templo, que é lugar de negócio. Muito difícil. Mas eu sabia que nos templos o pai não estava de fato ali, mas que o pai podia me usar para pessoas, até para despertá-las, porque muitas nem no templo iria querer ficar, né? Mas eu sei que o pai me revelou umas coisas lá por dentro, e eu fui falando para as pessoas. E aí quando terminou, aí o Espírito do Pai começou a agir, e eles ficaram muito animados. Então aquele irmão que estava no púlpito falou o seguinte, se levantou e disse: olha, o que o pastor falou é tudo verdade, é tudo verdade. Eu só vi Deus usando outro homem dessa forma aqui. Foi o meu pai, o missionário Lira, que Deus usou em algumas coisas dessa forma aqui. Falou para mim no caminho: olha, Deus te usou como usa o meu pai. E testificou no púlpito que era verdade as coisas que eu tinha falado. Principalmente o filho do missionário Lira. Que o missionário Lira, se não me falha a memória, era um pregador, um senhor que tinha sido pastor na Venezuela. E que ele, quando numa festa lá faltou o pregador de Goiânia lá, que era o Napoleão Falcão, ele substituiu, ele era um excelente pregador de escatologia. Ele era muito profundo, muito... Aí o filho dele falou que o pai tinha me usado como usava o missionário Lira, né? Pois bem. Mas aí eu vou terminar aqui e vou para a parte da pataquada. Aí eu estive por lá, nas igrejas, e aí eu encontrei novamente o pastor missionário, gente boa, José Hermínio Pereira da Silva. Era um senhor moreno, negro também, afrodescendente, gente muito fina. Ele uma vez tinha me dado até um terno de presente. E ele estava conversando comigo. De repente, tinha um baixinho, narigudo, que aqui no Ceará parece um bico latão, um passarinho do bico grande. Chamou ele. E começou a falar no ouvido dele e olhava na minha direção e falava no ouvido dele. Falava no ouvido dele. E aí eu fiquei curioso, de coisa boa não tem, né? Porque por onde eu passava, cara, sempre tinha um grupo de gente querendo me amar, gostar de mim. E do nada aparecia alguém que dizia que já tinha me visto, que me conhecia, e já levantando barricadas contra mim, armadilhas, tentando me pegar de alguma forma. E aí quando ele conversou, e não ficou perto de mim, conversou, né? Aí eu voltei a falar com o pastor José Hermínio, e eu disse: pastor, o que foi que ele estava falando para o senhor? Ele falou: não importa não, coisa sem importância. Aí eu falei: não, é importante, porque eu fui congregar na igreja dele em Chafariz, lá na Estrada da Raiz. E aí eu o encontrei, no primeiro dia a gente conversou. Aí ele disse: ele estava dizendo para mim que você deu muito trabalho para ele lá na igreja. Aí eu falei: que bom que o senhor falou. Pastor, eu acho que ele deve ter me confundido com outro. Como é que eu dei trabalho a ele? Se no primeiro dia que eu aceitei a fé, eu ouvi dois irmãos conversando sobre a unicidade e sobre a trindade. Aí um dizia que Deus era três, que se manifestava num. O outro dizia que Deus era um, que se manifestava em três. E eu estava só ouvindo, eu era novo convertido. E quando eu fui para a igreja a primeira vez que ele dirigia, eu estava comentando, dizendo que tinha dois irmãos conversando sobre esse assunto. E aí alguém me chamou, disse que ele estava me chamando. E ele disse que eu estava com uma nova doutrina, estava falando uma coisa diferente, que a igreja não aceita isso. E eu questionei, eu conversei com ele, eu disse a ele que o que eu faria? Eu apenas ouvi uma conversa. E no final das contas, ficou tão chato que eu acabei indo embora.
Então quem deu trabalho foi outro. Depois eu voltei a fazer parte, mas eu não andei falando nada, eu não andei com contêiner falando nada. Eu não fiz nada de errado. Digo, então, ele mentiu para o senhor. Ou então ele me confundiu com outro, né? Então é isso aí. Você vê, passou tantos anos, eu era pastor, né? E ele guardou na mente que eu tinha dado trabalho para ele. São, às vezes, subliminares, né? Acontece uma coisa com alguém referente a outra pessoa. E aí passa 10, 20, 30 anos. Aí aparece alguém que não tem nada a ver com as calças. Mas parece que os olhos dele é parecido com aquele, do problema. Parece que uma palavra que ele disse foi um déjà vu. Foi uma coisa repetida parecida com o passado. Aí às vezes a pessoa olha e diz, quem era aquele? Não fui com a cara daquela pessoa. Por quê? Porque é um subliminar. Já um dia a pessoa teve um confronto com alguém e aí viu outra pessoa e associou com aquele alguém, não se sentiu bem. Eu não sei se antes de eu ir, alguém deu problema para o Francisco Leite. Porque no primeiro dia que eu fui para a igreja, ele me chamou para falar que eu estava com outra doutrina. Como é que um novo convertido que aceitou a fé tem alguma doutrina, pelo amor de Deus? Não seria me chamar e dizer, irmão, você é crente. Aí sou. Você aceitou a fé? Foi, aceitei agora. Eu aceitei a fé, aí fui para o primeiro culto lá no Conjunto Nova Vida, que é o irmão Wilson, meu vizinho, que é meu parente ainda, é primo ainda, e ele é vizinho à minha casa, e aí eu fui para a congregação com ele lá, dirigida pelo irmão Pedro Paiva, e estou vindo para o primeiro culto na sua igreja. Ah, irmão, seja bem-vindo, amém, irmão. Irmão, eu ouvi dizer que o irmão estava falando. O que o irmão estava falando na igreja? Ah, irmão, estava falando que lá na casa do meu irmão apareceu 2 irmãos. Um dizendo que Deus é um que se manifesta em 3, e o outro dizendo que Deus é 3 que se manifesta em 1. E aí ele diria, ah, irmão, eu sei. E o que é que você achou? Ah, irmão, eu fiquei maravilhado. Eu achei foi bonito eles falando. Mas eu sou novo convertido, né? Ele diria, irmão, nós aqui da Assembleia, a gente acredita que Deus na verdade, ele é 3. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas ele é 3 pessoas, né? Então é assim que... Ou seja, para um assembleiano, eu creio que era isso que ele deveria dizer, né? E encerrou a conversa, seria isso. Mas aí não foi isso, e depois de muitos anos, ele me viu e falou para o pastor, aquele me deu muito trabalho. Só mesmo na Assembleia de Deus. Só mesmo nas igrejas. Vou dizer uma coisa, viu? Por onde eu passei, por onde eu andei, eu nunca vi tanto engano, tanto equívoco, tanta mentira. Depois disso, só mesmo nos hospitais. Ah, houve um erro médico. Ah, teve um erro médico. Meu pai estava internado com o coração inchado. E aí, no dia que eu fui lá, apareceu um enfermeiro e disse, olha, o teu pai estava com o coração inchado porque doença de Chagas. E o médico foi dar um medicamento para ele, deu um remédio contrário. Foi um erro médico. O coração inchou mais e ele morreu. Foi assim que me disse, né? Só mesmo em muitos hospitais que tem isso, né? Teve até aí, em alguns casos, que um certo médico assassinou 85 pessoas de propósito, né? Inspirados na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial morreu mais pessoas internas do que externos e nos campos de concentração. Através de médicos contratados, ganhando 4 salários a mais do que ganhavam, para fazer experiência com pessoas. E o pior deles era o chamado Anjo da Morte, Joseph Mengele. E esse não foi nem julgado. E quantos médicos ficaram felizes com a festa, né? Enfim, mas não é esse o meu assunto. Então, meus queridos, essa é a pataquada de hoje, é a videocacetada de hoje, é a brincadeira de hoje, né? Mas a maioria dos líderes que eu conheci, sempre o caminho da mentira é o caminho que eles trabalham. Quando a coisa não dá certo, tem de mentir o tempo todo. Mas aqui nós sabemos, em João 8,44, quem é o pai deles, né? Então é isso aí, seu Francisco Leite. Pode esquecer o céu, a não ser que o meu filhinho tenha mudado de vida, seu Pinóquio do nariz grande, né? Se me ver de novo, não vai me ver. Se me ver, é capaz de dizer que eu fiz uma outra coisa, né? Porque a cabeça de vocês é uma coisa muito louca. São conectadas com o inferno mesmo, né? Então, meus amados, é isso.
Se você não é inscrito, se você gostar, inscreva-se no canal. Ative os sininhos das notificações para receber em tempo real os nossos vídeos. Todos os dias estamos subindo um vídeo no YouTube. Se você gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Eu gosto muito dessa área. Eu gostava muito de pregar nos púlpitos. Sempre achei muito linda a oratória. Sempre achava muito bonita a dissertação, o discurso, a prédica, a narração, a mensagem. Acho muito bonito. Mas mais do que isso, eu prefiro a verdade. Sei que o YouTube é uma plataforma que, se você falar tudo, complica também. Mas eu vou lutar para falar tudo, arranjar palavras para falar toda a verdade, porque a verdade liberta. Né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, até o próximo vídeo. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.